Quer começar nosso bate-papo com uma pergunta que acho que está na ordem do momento, né? A deputada federal Sâmia Bonfim, ela tinha dado uma entrevista para nossa colega Mônica Bergamo, afirmando que o PSOL tinha formado maioria interna já para decidir ficar na oposição ao governo Lula, que começa agora em janeiro de 2023. Depois você veio a público e disse que não era bem assim, né? Discordava dessa avaliação da Sâmia. Eu queria, acho que a pergunta que o pessoal quer saber, né? O PSOL vai ficar na oposição ao governo Lula ou vai fazer parte da base do governo Lula no Congresso Nacional? Bom, Sakamoto, primeiro seria uma insanidade o PSOL se colocar na oposição ao Lula. Hoje, a oposição ao Lula são os bolsonaristas, é a turma que está acampada na frente de quartel, é a turma que não reconhece o resultado das eleições. O PSOL fez parte da Frente Ampla, que ajudou a eleger o Lula, e o PSOL deve compor a base do governo, né? A deputada Sâmia expressou uma opinião que é dela, e do grupo político que ela faz parte dentro do partido, e eu não acredito que essa posição vai prevalecer no próximo dia 17, semana que vem, quando se reúne o Diretório Nacional do PSOL. Eu defendo que o PSOL seja a base de apoio ao governo Lula, o que não quer dizer, em nenhuma hipótese, perder a sua autonomia, né? O PSOL mantém sua coerência, tem suas bandeiras, tem seus princípios, mas também tem um entendimento e uma responsabilidade histórica de que nós temos uma oposição de extrema-direita, com a qual não dá para brincar, é uma oposição violenta, é uma oposição raivosa, que vai seguir no primeiro ano de governo Lula. E dou um exemplo muito claro do que é autonomia, mesmo sendo base de apoio. Eu fui eleito deputado federal, vou fazer parte da bancada, acredito que essa bancada deva ser base de apoio, inclusive o partido compor espaços do governo para poder levar a agenda do país mais à esquerda, esse é um papel do PSOL, mas o PT, por exemplo, decidiu apoiar o Arthur Lira na reeleição à presidência da Câmara. O PSOL não apoiará o Arthur Lira, né? Não votará no Arthur Lira. Ou seja, nós mantemos a nossa autonomia política. Agora, isso não significa não estar na base do governo, isso não significa não compor governo. Eu acredito que essa é a posição mais acertada e acredito e espero que ela prevaleça no Diretório Nacional do partido semana que vem. Agora, deputado, entre essa sua posição e a posição da deputada Sâmia, há um meio termo, que me parece já foi expressado também por alguns parlamentares, que está também diferente da sua posição, né? Há parlamentares que acham que deve integrar essa base congressual que dará apoio ao presidente Lula, mas que não deve integrar o governo, né? Então, a deputada Sâmia, que fala em independência, o senhor fala em participar da base congressual e também do governo, cargos no governo, e há esse terceiro time que fala em apoiar no Congresso, mas não necessariamente participar do governo. Dessas três posições, já há uma posição majoritária que vai se expressar na reunião do diretório ou é impossível ainda detectar quem é majoritário no partido? Ainda não, Josias. Você tem tendências no partido, você tem grupos políticos, mas esse debate está em aberto. Até aqui, em defesa da posição que eu acho a mais adequada, imagine uma situação. Nós temos a deputada Sônia Guajajara, uma liderança indígena expressiva da articulação dos povos indígenas do Brasil, da PIB. O Lula resolveu criar o Ministério dos Povos Originários. A Sônia, se for convidada para ser a ministra dos Povos Originários, ela não deveria ir? Ou seja, é uma oportunidade histórica dos povos indígenas terem um ministério. Nós temos a maior liderança dos povos indígenas do Brasil. É lógico que a Sônia deveria ocupar esse espaço, representando inclusive a sua luta, né? E essa compreensão é importante que o partido tenha. Nós fizemos uma frente para derrotar o Bolsonaro, e agora é necessário uma frente para reconstruir o Brasil. Essa frente é ampla? Essa frente tem setores com os quais nós não concordamos? Certamente tem, como na própria eleição já tinha na frente que se construiu. Agora, o papel do PSOL é puxar a pauta e a agenda política do país mais à esquerda. Se nós não fizermos essa disputa, né, nós estamos dando de barato que setores da centro-direita, do centrão, ocupem esses espaços. Não acho que é a tática mais inteligente. Deputado,
a opinião da deputada Sâmia não é qualquer opinião, né? A deputada Sâmia hoje é a líder da bancada do PSOL na Câmara. Eu quero saber se esse racha, se essa divisão atrapalha de alguma forma na possibilidade que existe hoje do senhor, por exemplo, assumir o Ministério das Cidades ou da deputada Sônia assumir o dos povos indígenas. E caso isso se concretize, se os senhores assumam mesmo cargos como ministros no governo, como que fica a postura crítica do PSOL em relação ao governo Lula mesmo? Vamos lá, Camila. Primeiro, eu não acho que essas discussões influenciem, até porque a maioria da bancada eleita do PSOL, a bancada que vai assumir a partir de 1º de fevereiro, já se posicionou para ser base do governo na Câmara, né? A deputada Sâmia é a atual líder, legitimamente, tem o meu respeito, mas neste momento a posição dela não expressa a posição da maioria da bancada que foi eleita e que assumirá em 1º de janeiro. Eu não sou candidato a ministro, Camila, eu fui candidato a deputado, me orgulho da votação que tive, sou grato ao povo de São Paulo por ter me concedido a maior votação de um parlamentar de esquerda da história do país, com mais de 1 milhão de votos, a maior votação do Estado também nessas eleições, e pretendo exercer o meu mandato na Câmara. Agora, não me furtaria a ajudar na reconstrução do Brasil, se assim chamado pelo presidente Lula, como acredito que a Sônia Guajajara, que também foi eleita, não deveria fazê-lo, né? Agora, isso, reitero, não significa abrir mão da independência, da autonomia. Os partidos de centro, ou de direita liberal, de direita moderada, como queira chamar, tiveram espaços dentro dos governos do Lula e da Dilma anteriormente, e não deixaram de defender as suas posições políticas, ao contrário, disputaram as suas posições para que fossem posição de governo. Um governo é um espaço de disputa, de relações de força, de forças diferentes, de composição. A direita vai tentar puxar a pauta e a agenda do país, o centrão, a direita, a Faria Lima, o agronegócio, vão querer puxar para os interesses deles. É papel do PSOL disputar esta pauta para a visão de país mais popular e de aprofundamento da democracia que a gente acredita. Essa é a dinâmica de um governo de coalizão, e eu acho que o PSOL não deve se furtar a fazer essa disputa. É bom para o Brasil, é bom para os interesses populares, é bom para o programa que foi eleito nas urnas no último dia 30 de outubro, para que ele possa ser efetivado na prática a partir de 1º de janeiro do ano que vem.